Pronto? Vamos lá? Eu vou compartilhar a tela. Não se assustem, vai ficar um pouquinho diferente. E vocês vão ver a aula que eu preparei para a gente hoje, tudo bem? Bom, olha. Vamos lá. Eu espero que estejam todos bem. Eu espero que vocês não se esqueçam que as coisas vão ficar um pouquinho diferente por um tempo, mas que depois vai tudo voltar ao normal. Por isso que a gente não pode perder esse contato. Tem alguém que está com o áudio ligado aí? Alguém? Quem que é que está com o áudio ligado? Calma, Nicole. A Clarice. Chamar a sua escola. Fala, velho. Bom, boa tarde, turminha. Hoje a gente tem alguns pontos para tratar. Eu espero que vocês estejam me vendo bem e me ouvindo bem. Tá bom? Nós vamos fazer a correção das atividades que eu corrigi de vocês, que vocês me enviaram por e-mail. Então, eu já identifiquei quais são os exercícios que a gente tem que dar uma olhadinha com carinho. E nós vamos fazer essa correção hoje, tá? Depois eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha no material de vocês, porque eu encontrei duas palavrinhas que estavam escritas de maneira equivocada, tá? Uma é razão, que é com A-O-T-I-O, não com A-M, como a gente tem anotado aí em alguns momentos. E almoçando, que é com C cedilha e não com S. Tá bom? Então, depois deem uma olhada, vejam o que tem de errado que a gente pode corrigir, certo? O calendário, eu anotei só para lembrar. A gente vai se falar 2 vezes por semana e pode ser que a gente estenda isso para mais de um dia. Se vocês forem me perguntar assim, professora, como que vai ficar a avaliação? Como que vai ficar as provas? Isso é uma coisa que todos nós da escola, do colégio, está pensando como vai ser feita. Então, por favor, neste momento, não se preocupem com isso, tá bom? Não se esqueçam que dentro da rotina de vocês, vocês têm que olhar diariamente o monte para fazer a lição, para a gente poder participar bem das aulas, tá bom? Vocês terão aulas ao vivo e aulas gravadas, ok? Eu pedi que vocês me enviassem por e-mail, um e-mail para vocês, para fazer o cadastro de vocês no Google Class. Esse Google Class eu expliquei. A gente vai armazenar tudo que nós conversarmos aqui nessas aulas ao vivo e tudo que eu preparar para vocês lá nas aulas gravadas, para que vocês tenham acesso toda vez que vocês tiverem dúvida. Tudo bem? Faz positivo aí para a Pro se estiver ouvindo. Aê! Próximo slide. Bom, a correção eu vou deixar para daqui a pouco. Pode ser? Vamos começar com história, que foi a matéria que vocês estudaram, realizaram e precisam aí de um auxílio, tá bom? E lá fala o que é memória. Memória e história são conceitos diferentes. Parece que a gente está falando da mesma palavrinha, mas não é, tá bom? A gente está falando de coisas diferentes. E é por isso que eu chamei vocês aqui para esclarecer isso. Tem diferença? Tem, tá? História e memória são coisas completamente diferentes. Memória. Memória é a construção de tudo que a gente vai construindo, todas as memórias, todas as lembranças que a gente vai construindo de acordo com o tempo, de acordo com a nossa história, certo? E essa memória, ela não é passada por nenhuma análise, não tem desativando o som aqui, pronto, desculpa. Não tem nenhuma relação com o historiador, por exemplo, tá certo? Então, por ser memória, a gente tem 2 tipos de memória. A gente tem a memória individual,
que é a sua memória e a minha memória do que já passou, e a memória coletiva, que é a memória que todos nós temos. Tá bem? Olha só. Preparei aqui uma surpresinha. Essa é uma memória individual. Olha lá. Tudo isso aqui que eu tô vendo, que vocês me mandaram, é uma memória individual. Essa memória aqui é uma memória individual minha, do Matheus. Olha aqui. Cada um aqui que me mandou a fotinho. Certo? Então, aqui a gente está falando de momentos que só vocês vão se lembrar. Tá bom? E, ao mesmo tempo, também vai ser uma memória de todos nós. Por quê? Porque são momentos que a gente está passando na nossa história, na nossa casa, mas todo mundo está passando pela mesma situação. Certo? Vamos para o próximo slide. Olha lá. Se memória é uma coisa que... se memória é uma situação que é de uma única pessoa, ou de um conjunto delas, e é a construção do que essas pessoas viveram, história é o resultado dessa memória, só que de uma forma coletiva, e sempre vai ter alguém fazendo o trabalho, que é o historiador. Lembra que a gente falou do historiador? Lembra que a gente conversou sobre o papel do historiador? Né? Então, o historiador, ele nos auxilia através de métodos científicos, de estudo, de trabalho, a registrar fatos importantes que aconteceram na humanidade. Não só para uma população específica, ou melhor, também para uma população específica, mas também para uma população que a gente fala muito maior, que é a humanidade, são as pessoas. Certo? Então, as memórias históricas são registros de fatos do passado de uma pessoa, perdão, de uma população ou da humanidade, tá certo? Vamos para o próximo. Aqui eu trouxe outras memórias históricas que o livro não trouxe para vocês. Vamos ver? Olha lá. A primeira vez que o homem chega na Lua é uma memória histórica. Tá? Talvez vocês saibam exatamente o que é isso. Mas o papai, a mamãe, a vovó sabem. Tá bom? Olha aqui, outra imagem de um fato histórico importante, que é a imagem da Segunda Guerra Mundial. Certo? Por isso que a gente tem um historiador. Ele coloca isso tudo de uma maneira organizada para a gente aprender. Olha lá. Aqui é uma outra imagem. É uma imagem dos caras pintadas. Eles fizeram alguns movimentos para destituir do poder um político, que na época era o Collor, que era o presidente do Brasil. Aqui eu coloquei outra imagem. Vocês estão conseguindo ver essa imagem? Faz o positivo para mim. Não? E agora? Dá para ver? Então, aqui a gente está vendo a imagem da Copa, do símbolo, né? Do que era a Copa do Mundo no Brasil. Certo? Tudo bem? Esse é um momento histórico para os brasileiros. E aí eu propus para vocês uma reflexão para saber se a gente está vivendo no momento histórico agora, né? E eu também coloquei aqui. Olha lá, o destemido, o rapaz que está deixando todo mundo preocupado em casa, né? Nós estamos vivendo um momento histórico, né? Os cientistas, os políticos, os médicos, os historiadores já colocam esse momento que nós estamos vivendo hoje como um momento histórico, porque o comportamento da humanidade está diferente. Todo mundo está se unindo, se organizando de maneira que as pessoas possam ter saúde,
possam ter qualidade de vida e possam passar por isso com o mínimo de problema possível. Tá certo? Até aqui fui clara? Passa um positivo aí para Pro. Fui. Deu para entender? Sim. Alguém estava com dúvida Sim. aqui? Sim? Não. Não? Não. Ah, alguém está falando aí, ó. Então eu vou sair da tela, vou interromper aqui. Aê, vamos nos ver. Ah, tudo bem? Esse conteúdo, Sim. todos vocês fizeram a atividade, exceto um ou outro, mas a gente já vai organizar tudo isso. E pelo que eu pude observar, todos vocês acompanharam muito bem, tá? No conteúdo de história, eu não percebi nenhum errinho, nenhuma interpretação equivocada do que vocês leram. Vocês estão de parabéns. Eu vou abrir daqui a pouco para a gente tirar dúvidas, tá certo? Se vocês têm dúvidas, se vocês estão com o caderno por aí, já deixa pertinho, porque a gente já vai começar a conversar e corrigir, tá bom? 2 minutinhos aí para vocês se organizarem. E para mim me organizar também, né? Que eu também preciso pegar minhas anotações. Prontinho? Todo mundo pronto? Sim. Então vamos lá, ó. Vamos começar por história, que eu percebi que teve só uma situação que a gente precisa pontuar, que é na página 212, e é do tema que a gente está conversando, tá bom? Podem abrir aí, livro, página 212, conteúdo de história. Ok? Neste exercício, a gente tinha que preencher os espaços com a informação se a gente identifica nessas imagens o que é memória coletiva e memória individual. Tá bom? Sossô, tá muito baixo? Tá baixo ou tá alto, Sossô? Tá baixo? Tá alto. Tá Tá alto? alto. É, mais ou menos. Depois eu vou descobrir se é meu aqui, se eu tenho que arrumar alguma coisa. Então, assim, essa primeira imagem que a gente está vendo, que é a imagem do casal, do casamento, ela é uma memória individual, certo? Tudo bem? Então, corrijam aí, veja se está tudo certinho. Depois a gente tem uma outra imagem, que foi um momento muito triste na história dos americanos, e a população acompanhou de muito, né, a humanidade acompanhou de muito perto, que é o 11 de setembro, que foram ataques terroristas lá nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Então, aí, a gente está falando de uma memória coletiva, ok? Do ladinho, a gente tem um rapaz super mega feliz, que será vocês daqui a alguns anos, ok? Com o cabelo e o canudo de formatura. Essa aí é uma memória individual. Depois a gente vê ali uma turminha, provavelmente jogadores de futebol, assim como Murilo e Matheus, super contentes, porque ganharam um troféu, e isso é uma memória individual, mas também é uma memória coletiva, porque é a memória da turma, né? Da equipe, do time. Aí a gente está falando de mais de uma pessoa tendo a mesma memória. Este momento aqui para a gente também vai ser uma memória coletiva. Tá certo? Individual, porque cada um está vivendo na sua casa a sua rotina, mais coletiva, porque a gente vai se lembrar desse momento aqui, que a gente está aprendendo várias coisas através da internet. E depois a gente tem uma mocinha feliz com um delicioso bolo de aniversário. E esse aí também é uma memória individual. Certo?
Podemos passar para o próximo. Cadê o positivo da Pro? Podemos ou não? Se alguém perdeu alguma coisa, daqui a pouco eu vou abrir e aí vocês me falam, tá bom? Bom, vamos mudar um pouquinho. Vamos lá para português, página 15. Nas questões dissertativas, que são a 4 e a 5, vocês, de maneira diferenciada, cada um com as suas palavras, foram muito bem. Mas teve gente que ficou um pouco na dúvida no exercício 3. E lá está falando assim, assinale a alternativa que indica quem se entristeceu com a saída dos pássaros da cidade de Passaredo. Ok? A alternativa correta é o povo. Turminha, nesse momento, vejam bem, é extremamente importante que todo o conteúdo de interpretação de texto, vocês façam a leitura com calma, faz uma primeira leitura, faz uma segunda leitura. Não entendi bem o texto, faz uma terceira leitura, tá? Até compreender o texto. Lembra que a Pro falou? Toda vez que vocês tiverem um exercício de interpretação de texto, Sofia, não fica com essa cara. A gente vai abrir e você pergunta, tá bom? Então é assim, toda vez que tiver exercício de interpretação de texto, leia mais de uma vez, ok? E aí, o que vai acontecer? Se você tiver que ler o exercício e voltar lá no texto para responder, está errado. Interpretação é o que nós entendemos. Na grande maioria dos exercícios que eu recebi, vocês estão de parabéns, porque vocês responderam exato, só que com a palavrinha de vocês. Isso para a gente que é o mais importante, tá bom? Então, continuem assim. Mas lembrem-se que interpretação de texto, vocês precisam entender. Exceto o exercício que vai pedir para que vocês copiem alguma coisa do texto, aí sim, vocês voltem lá no texto para copiar. Ok, mas interpretação é necessário que vocês compreendam o que vocês estão lendo. Ok? Entendeu? Aí volta lá, faz o exercício. E eu sempre vou fazer desta maneira. Eu vou ler todos os exercícios que vierem, certo? Vou corrigir. Está ok? Eu vou dar ok. E a gente só vai retomar aquele que está precisando de uma ajudinha. Tá bom? Tudo bem até aqui? Positivo para Pro? Positivo. Página 105 do livro no exercício de matemática. Prontinho? Olha só. Lá no exercício de matemática, eu tinha preparado para vocês uma página do livro que eu tirei lá do site do COC, mas eu não sei se é a minha internet ou qual que é o problema, eu não consegui abrir. Senão a gente ia mostrar aí. Mas aqui, ó, tá? Este exercício aqui, o que deveria ter acontecido? Através dos dados, vocês vão jogar mais de uma vez os dados, iam somar os valores que estavam ou na coluna ou na linha. Então, vocês iam somar este com este com este, certo? Mas vocês iam jogar o dado.
tá? É um exercício um pouco mais complexo, demanda um pouco mais de tempo, e vocês iam fazer isso. Ok. Depois de preenchido esta tabelinha, que nada mais é que a soma desses valores, então 6 mais 6 é 12, certo? Confere? Confere? Então, vocês iam fazer esta somatória através do joguinho de dados. Perfeito? E aí vocês iam responder aqui. Vamos reavaliar essas respostas, turminha? Olha, ganhamos um presente do Zoom, hein? Mais 40 minutos. Certo? Tudo bem? Vamos reavaliar essas respostinhas aqui. Tá certo? Então, olha lá. Qual foi a menor soma obtida? A menor soma obtida é a soma dos menores números, ok? Quais são os menores números aí? 1 mais 1. Então, a soma da menor, né, dos menores números equivale ao valor de 2. Certo? Tudo bem até aqui? Deixa eu fazer de novo aqui. Então, olha lá. Então, o exercício A, o valor é 2. Certo? O B, ele pergunta assim, qual foi a maior soma obtida? A maior soma obtida é a soma dos dois maiores números desse quadro. Qual que é os dois maiores números desse quadro? O 6, certo? Então, 6 mais 6, quanto dá? 12. Pronto? Depois ele pergunta lá, qual soma apareceu mais vezes? Qual soma? Lembra que a gente sempre fala na sala, parcela, mais parcela é igual a soma? Então, qual é a soma que apresentou e apareceu aí mais vezes nesse quadro? A soma que apareceu mais vezes aí neste quadro é o número 7. Lembraram? Depois eu vou mandar tudo isso para vocês. Fiquem tranquilos, tá bom? Depois, no exercício D, quantas vezes a soma indicada no item anterior apareceu na tela? Quantas vezes o número 7 apareceu na tela, não, desculpa, na tabela. Quantas vezes o número 7 apareceu nesta tabelinha? Este número apareceu nada mais, nada menos do que 6 vezes. E aí ele pergunta quantas somas diferentes podem ser obtidas. Teve gente que respondeu certinho. 11 somas diferentes. 11 somas diferentes. Ai, de novo, olha o que aconteceu. Minha mãe Certo? tá saindo toda. Certo, turminha? Cadê o positivo da Tá Pro? falando ruim. Não, tá muito ruim a professora falando. Tudo bem? Agora eu vou interromper aqui e vou abrir para vocês conversarem comigo. Pode ser? Podem ativar o som. Ai,
Não, pai, o que está acontecendo? Oi, pode ativar o som. Vamos conversar. Então, assim, ó, vamos combinar um código, pode ser? Sim. Quem tiver pergunta, levanta a mão, igual lá na sala de aula, tá bom? E aí, eu vou chamar a pessoa fala. Pode ser? Pode? Então, vamos lá. Quem que deixou dúvida anotada para o dia de hoje? O senhor também tá aqui, Nica. Hein, turminha? Fala, Sossô. Pode falar. Na exercício 4 é para quando você for fazer um mais um e aí vai jogar o dado. Na verdade, esse resultado, ele tinha 16. Se eu fizer assim, vocês me escutam? Vocês me escutam se eu fizer assim? Escuta se eu fizer assim? Então, assim, ó, na verdade, vocês deveriam jogar o dado, certo? E aí a soma dos valores que dessem no dado, então um dado ia ser o número da coluna. O dado ele ia de 1 a 6, certo? Certo? Então vocês iam jogar a primeira vez. Vamos supor que desse o número 4. E aí vocês iam jogar o dado pela segunda vez. Vamos supor que desse 6. Então o dado número 1 era o da coluna, que era o número 4 que eu falei, correto? E o dado número 2 era o da linha, que era o número 6. Então, vocês iam fazer o quê? Somar 4 mais 6 ia dar 10. E aí, vocês iam preencher com o resultado lá o quadrinho. Tá? Mas assim, turminha, nós estamos cada um dentro da sua realidade hoje. A gente não pode engessar, né? Deixar tudo isso muito difícil. Então, vamos pensar de maneira prática. Professora, eu não tinha entendido desta forma. Então, eu calculei sem a utilização dos dados. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu não vou puxar a orelha virtualmente de vocês. Tá certo? Tudo bem? Brian? Não entendi, Brian. Não entendi. Você fala onde coloca o resultado? Onde coloca o resultado, professor? Aqui, ó. Então, ó, a primeira vez que se jogaria o dado, estaria aqui o número, certo? Aqui, a segunda vez. Ok? Se o dado caísse, por exemplo, no 3, na primeira jogada, 3, e na segunda jogada tivesse caído 3, vocês iam somar e ia dar 6. Aí coloca aqui, ó, aqui, ó, presta atenção. Se deu aqui, mas aqui, você vai colocar aqui, ó. 6, certo? Tudo bem? Professor, a gente vai corrigir tudo hoje? Ó, tudo que for enviado para mim, eu vou corrigir por e-mail e vou dar um feedback por e-mail. Quem precisava fazer alguma correção, eu já mandei. Quem eu já corrigi, também já mandei. Tá certo? Então, na hora que pedir para a mamãe ou para o papai, ou se for vocês que for tirar foto, tira o mais próximo possível. Do Murilo, eu não consegui entender tudo que estava escrito lá. Eu tive que aumentar muito a imagem para conseguir ler, tá? Então, assim, evita dar aquela tremidinha na hora da foto, sabe? Para a professora ler direitinho. Porque aí a gente vai fazer isso, a gente vai fazer as correções, exceto os exercícios mais complexos, eu vou deixar sempre separado bonitinho, para a gente fazer uma boa aula e para a gente ter algum aproveitamento. Tá bom? E sempre vou abrir para vocês. Ó, professora, eu fiquei com dúvida em tal coisa, como é que é fazer? Ou eu não fiz porque eu fiquei com dúvida aqui, tá? Mas lembra que a gente sempre conversa na sala de aula. Não entendendo nada. Só erra quem faz. Quem não faz, não erra e não aprende.
Certo? Tudo bem? E o erro, ele é uma parte do processo. Por que ele é uma parte do processo? Porque se eu não fizer e não errar, eu não vou aprender o certo. Certo? Ok? Tudo bem até aqui? Quem mais tem pergunta? Só? Só essa de perguntinha hoje? Professora, mas tem uma lição lá de história que eu fiquei com muita dúvida. Qual é? Porque eu não sabia se... eu esqueci o nome dele. Pode Eu falar. vou pegar aqui no livro rapidinho, professora. Tá bom. E eu fiquei com dúvida se ele era arquiteto ou... Não, se ele era pintor ou poeta. Ah, lá nas personalidades. O Cândido Portinari. Cândido Portinari. Cândido Portinari. Não sabia se ele era poeta ou pintor. Esse aqui, né? Artista plástico. Tá? Ele era um artista plástico. Aqui todo mundo lembra quem é? Sim. Né? Aqui, Juscelino. Juscelino Kubitschek, né? Presidente do Brasil, fundador de Brasília. Certo? Aqui o Cândido Portinari que a gente falou. E o Oscar Niemeyer. É uma figura também muito importante na construção de Brasília. Arquiteto que foi responsável pela construção de Brasília. Certo? Mais alguma dúvida? Não, nenhuma. Ah, eu tô sendo muito boazinha. Não? Murilo, nenhuma dúvida? Só aquela dúvida? Acho que caiu, tá? Aqui. Oi? Professora, você vai corrigir o exercício que a gente fez com os pais? Eu já corrigi. Os textos ficaram bem legal. Vocês respeitaram pontuação, respeitaram parágrafo, tudo que eu gosto. Ah, gostei muito. Sofia, por que Luísa, ativa seu som aí. Pronto. É só isso. De dúvida, nenhuma mais. Então é assim, ó. Vou lembrar. Pode falar, quem me chamou? Do quadro, fala pra ela, do dado. Não entendeu. Do dado, você não entendeu? Então é assim, ó. Mas você fez. Mas ela apagou tudo, porque ela achou que estava tudo errado e ela não entendeu nada. Mas faz o seguinte, você falou que respondeu por e-mail, não respondeu? Não, o dela não, porque estava certo, estava tudo certinho. Tá bom, eu vou olhar a foto, então a gente faz de novo. Mas faz assim, ó, se quiser, depois a gente faz uma particular. Não, fica tranquila. Aí eu olho lá o que ela já tinha feito, que ela apagou tudo, agora foi tudo errado. Porque naquele exercício só tem que fazer os cálculos, basicamente é isso, tá? A questão do dado era só para transformar o exercício numa coisa mais lúdica, para ter um tempo para brincar, tá? Mas se a gente for parar para pensar de maneira prática, tá? Nada mais é do que calcular a linha e a coluna, tá? Então eu vou falar de novo, ó. Pronto? Dá para ver aí, turminha? Tá? Então, aqui, ó. A linha era o dado, a primeira jogada do dado. E aqui, a segunda jogada do dado. O dado, ele poderia dar um desses números ou que é a mesma coisa, que é do 1 ao 6. Certo? E aí, vocês só deveriam somar o que aparecesse no dado.
Só que é o que eu falei para a mãe da Gi. O dado era só para transformar aquilo numa grande brincadeira, porque se a gente pensar de maneira prática, era só a gente somar este com este, este com este, este com este, certo? Somar a linha com a coluna. Toda vez que eu falar em coluna, eu estou falando de em pé. Toda vez que eu falar de linha, eu estou falando porque ele está deitado. Ok? Deu para entender um pouquinho, Sossô? Então, a somar esse, o primeiro com o segundo com o primeiro, o primeiro com o primeiro. É. Você tinha feito certo. E colocando o dado? Não. Vamos fazer assim? Tira o dado da memória. Esquece o dado. Esqueceu o dado? Esqueceu, Sossô? Então, a gente, pensa que você aqui só tem que calcular 1 mais 1. 2 mais 1. 3 mais 1. E depois você tem que fazer assim, 1 mais 2. 3 mais 2. 4 mais 2. E assim por diante. Compreendeu? Agora ficou com carinha de quem entendeu. Corrigiu? Corrigiu? Professor, Certo? participante. Turminha, presta atenção. Vou deixar todo esse material arquivadinho, bonitinho. Vou mandar esse desse exercício para vocês por e-mail, para quem respondeu, para quem fez. Depois eu vou deixar esse bonitinho lá na sala de aula do Google. Lembra que a gente vai montar? Então, assim, se houver algum e-mail que eu já possa, que eu não posso cadastrar, me fala. Se eu puder usar o que eu já tenho, eu já cadastro no Google Sala de Aula para vocês consultar os arquivos. Tá bom? Fala. Não? Cada vez que a gente for usar o Zoom, a gente vai ter que usar um número novo? Eu acho que sim. Eu vou confirmar com você, mas eu acho que sim. Porque tanto que eu criei um link hoje um pouquinho mais cedo, e quando vocês forem entrar, já não estava conseguindo mais, lembra? No início. Então, assim, eu acredito que toda vez que a gente for fazer uma reunião, a gente tem que criar um novo. Tá bom? Mais alguma dúvida? Oi. Vai ter cada vez um link novo, sim. A gente ainda não sabe como deixar um link novo. Mas o meu áudio aqui está saindo. Eu percebi. Tá bloqueado. Pro. Nem eu consegui ativar, Paula. Nem eu. Fala. Foi agora. Quem me chamou foi o Brian? Não? Murilo. Fala, Murilo. Na questão E, tem que escrever quantas que é ou pode pôr a soma? Algumas pessoas colocaram quais são as somas, outras pessoas colocaram o total. Então, as duas alternativas estão corretas. Certo? Se você só escreveu 11, ou se você escreveu as 11 continhas, estão corretas. Tá bom? Mais alguém? Foi aí que eu pedi e mandou um e-mail para vocês. Mais alguém, turminha? Então, vamos fazer um combinado. Próxima aula, a gente já entra com conteúdo novo. Tá aqui na tela. Tá bom? Essa próxima aula vai ser quinta-feira, no mesmo horário da aula de hoje. Eu vou disponibilizar para vocês o conteúdo na quarta-feira, para vocês poderem estudar. E na aula, na quinta-feira, vocês tirarem todas as dúvidas que ficarem aí na cabeça. Pode ser? O jeito que nós fizemos hoje ficou bom para todo mundo? Sim. Ficou? Vocês gostaram de se ver? Gostaram de se ver? Mataram saudade? Um pouquinho? Alguém tem alguma novidade para contar? Aproveita que eu estou deixando um minutinho.
Então tá bom, ó. Vou tirar uma foto nossa. Por quê? Arruma esse cabelo aí, Por quê? Eu vou botar todo mundo no Facebook. Pode pôr todo mundo no Facebook? Arruma, Sofia. Não faz isso não! Cadê o papai e a mamãe que quer participar da foto? É agora! Vem. Vamos lá, todo mundo, sorriso bonito para sair na foto. Deixa eu abrir o meu aqui. Aê! Turminha, ó, tava morrendo de saudade. Se cuidem, lavar a mão direitinho, certo? Nada de ficar passeando no parque, nada em casa, tá bom? Saúde sempre em primeiro lugar, tá bom? Ó, fiquem com Deus. A gente acaba por aqui. Quinta-feira a gente se vê de novo. Quarta-feira, matéria no YouTube, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau.